Olá, queridos! Aqui quem fala é o professor Pedro da Escola de Princípios. Para mim é uma alegria muito grande nesse momento poder transmitir a você a poderosa palavra de Deus. Eu espero que onde você estiver nesse momento, você seja altamente favorecido e abençoado pela abundante graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de nós começarmos a nossa aula de hoje, eu gostaria muito de fazer uma oração com você. Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, eu te peço que o Senhor possa me conceder o privilégio de ser um comunicador eficaz da tua palavra e que a tua palavra possa ser confirmada por meio do teu Espírito no coração de cada um. Que as pessoas possam receber a tua palavra e possam ser edificadas por meio dela. É o que eu te peço nesse momento, em nome de Jesus. Amados, nós aprendemos nas aulas passadas que a nossa salvação e o nosso relacionamento com Deus hoje não consiste mais na observância das obras da antiga aliança. Até porque está escrito lá no livro de Hebreus que apesar das importância dessas obras, elas não produziam uma boa consciência. Ou seja, o homem vivia debaixo de condenação. A nossa vida hoje consiste em desenvolvermos uma boa consciência, porque uma boa consciência nos condiciona a entendermos que nós somos filhos de Deus, que nós somos amados e que Deus tem prazer em nós. Uma boa consciência nos habilita a amar, a perdoar, a servir, a respeitar, a honrar. Ou seja, uma boa consciência nos habilita a obedecermos os princípios de Deus. E os princípios de Deus são a condição de Deus para nós sermos vitoriosos. Os princípios de Deus são as chaves que abrem as portas para nós sermos bem-sucedidos. Todo mundo vive. Mas quem obedece princípio, quem se sujeita aos princípios, vive melhor. E a nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre o princípio da autoridade. Nós vivemos tempos difíceis, onde os verdadeiros valores estão sendo esquecidos, desprezados, ignorados e até desconstruídos. O nosso propósito, a nossa intenção aqui é fazer você entender, aceitar e pôr em prática a palavra de Deus. Veja só o que diz a Bíblia no capítulo 13 de Romanos. Todos devem sujeitar-se às autoridades superiores, porquanto não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por Ele. Portanto, quem se recusa a submeter-se à autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aquele que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Porque os governantes não podem ser motivo de temor para os que praticam o bem, mas para os que fazem o mal. Não querem sentir-se ameaçado pelas autoridades? Faze o bem e ela o honrará, pois ela serve a Deus para o teu bem. Mas se fizerdes o mal, teme, pois não é sem razão que traz a espada. É serva de Deus, agente de justiça para punir quem pratica o mal. Portanto, é imprescindível que sejamos submissos às autoridades, não apenas devido à possibilidade de uma punição, mas também por causa da consciência. Lembra da palavra consciência? Ela aparece aqui novamente. Por esta razão, igualmente pagai imposto, porque as autoridades estão a serviço de Deus e seu trabalho é zelar continuamente pela sociedade. Dai a cada um o que lhe é devido. Se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Professor, quem são as autoridades? São aquelas que de alguma forma exercem governo sobre nossa vida. E elas estão em todo o mundo, representada na figura do governo, na figura das autoridades civis, na família, na igreja, na empresa, na escola, na rua, em todos os lugares. Professor, mesmo as autoridades que de alguma forma não têm um bom caráter, não são bem conceituadas moralmente, elas são autoridade constituída por Deus?
Claro, a Bíblia diz, o texto que nós lemos é claro, diz que toda a autoridade foi constituída por Deus. E não existe autoridade que não tenha sido constituída por Ele. Portanto, se levantar, se rebelar contra as autoridades é trazer sobre si mesmo a condenação. Ou seja, não é Deus que puniu, nem o diabo. Foi você que não entendeu o seu papel e por isso sofreu a pena. Por isso, é indispensável sabermos conceituar bem o princípio da autoridade para que possamos desfrutar de tudo aquilo que ela nos proporciona, pois ela não é para o nosso mal, mas sim para o nosso bem. A própria Bíblia afirma isso, o texto afirma isso com muita clareza, que ela tem a finalidade de trabalhar em nosso favor. E ela está baseada na proteção, na provisão, na promoção, na coesão, liderança e também na visão. E além do mais, ela tem por finalidade manter as pessoas, os valores, as instituições, as coisas em ordem, de forma que exista organização no meio social. Já pensou você viver num lugar, numa cidade, numa igreja, uma instituição qualquer, onde não exista autoridade nenhuma? Já pensou o caos que seria? Por isso é indispensável as autoridades em nossa vida. Agora, é preciso também entender que não é apenas a questão natural que deve ser entendida, compreendida. Existe também a questão espiritual. O que está por trás desse sentimento de superioridade? Por que você não se submete? Por que você se julga superior? E por que você não aceita nenhuma liderança? Quando nós agimos dessa forma, o nosso coração está sendo revelado. O que temos dentro do nosso coração? Mas, para entendermos melhor essa questão, é necessário que compreendamos um pouco sobre a origem de toda a rebeldia. E para isso nós precisamos conhecer um pouquinho sobre o fator queda de Lúcifer. Diz a Bíblia que Lúcifer era uma criatura perfeita, porém deixou o orgulho encher o seu coração, achando que ele, como criatura, seria como o seu Criador. Entendemos então que o orgulho é o princípio de governo das trevas e a influência sobre o mundo não remido. Perfeito eras em teus caminhos, diz Ezequiel 28:15, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. E tu dizias no teu coração, diz a Bíblia, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Diz mais, subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo, revelando ele um sentimento de superioridade. E contudo, diz a palavra de Deus, será levados ao inferno, ao mais profundo do abismo. Podemos entender então que o orgulho foi o que despertou em Lúcifer todo tipo de sentimento ruim, sendo a raiz que levou à sua queda. Entenda que o pecado que existe, todo sentimento ruim que nós conhecemos, tem uma origem, e a origem é o orgulho. A Bíblia diz que Jesus ele veio para desfazer as obras das trevas. E quais são essas obras? Essas obras é exatamente o orgulho que ele veio desfazer. E o que é o orgulho então? O orgulho é um sentimento exagerado de sua própria importância e uma preocupação egoísta com seus próprios direitos. É a atitude que diz, eu sou mais importante que você,
e, se for necessário, vou promover minha causa e proteger meus direitos às suas custas. Então Jesus veio para desfazer esse sentimento de superioridade, esse orgulho, veio para revelar uma outra face que é a humildade. Por isso que Jesus viveu em humildade. É por isso que está escrito lá no livro de Filipenses que Jesus, sendo Deus, não usou por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se, tomando a forma de servo, sendo semelhante aos homens, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Lá em João também está escrito que diz que ele falou que quando ele fosse levantado, saberiam quem eu sou. Ou seja, quando ele tomasse a forma de servo e fosse humilhado, tornando-se um homem maldito naquela cruz, nós conheceríamos eles como Deus. Você percebe que esse sentimento, essas atitudes são completamente contrárias ao sentimento que tinha no coração de Lúcifer? Pois é, infelizmente foi o sentimento de Lúcifer que prevaleceu com relação aos homens. Os homens quiseram ser como Lúcifer, quiseram ser Deus. Então esse mesmo sentimento foi o que levou o homem a cair. A mesma atitude pretensiosa que expulsou o rei do orgulho é a mesma inclinação predominante neste mundo caído. Então, esse pretensioso sentimento de superioridade que existe no coração dos homens não é um sentimento sadio. Nós devemos evitá-lo, porque esse sentimento nos impede de reconhecermos a autoridade e de nos submetermos a ela. Assim como Lúcifer não se submeteu a Deus, que era o Criador. Sabendo dessas coisas, como nós devemos proceder? Como deve ser a nossa postura? Para onde nós devemos olhar? Ora, nós devemos olhar justamente para aquilo que a palavra de Deus declara, porque a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ou seja, a palavra de Deus nos dá uma direção certa, nos leva para uma direção certa. E nós declaramos que tememos a Deus quando nós cremos naquilo que Ele diz. Porque tudo passa, segundo a Bíblia, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Amém, queridos? Eu espero muito ter te ajudado com essa aula. E espero muito ter te levado a uma compreensão maior acerca desse assunto. E antes de terminar, antes de concluir, eu queria voltar um pouquinho ao texto que nós lemos lá em Romanos, que diz que nós devemos temer as autoridades, não porque temos medo de uma possível punição, mas sim por causa da consciência. Ou seja, nós que fomos alcançados por Cristo, eu creio verdadeiramente que nós fomos alcançados por Cristo e que nós somos nova criatura e que nós somos filhos de Deus, que nós somos amados e que Deus tem prazer em nós. E então, como nova criatura, como filhos de Deus, não fica bem nós sonegarmos os impostos, não fica bem nós, como filhos de Deus, sermos insubmissos, não reconhecermos as autoridades, andarmos por aí difamando as autoridades. Como eu falei no começo, nós vivemos em tempos muito difíceis, onde a figura da autoridade está sendo desconstruída. Ela está sendo desconstruída na família, ela está sendo desconstruída na escola, ela está sendo desconstruída no governo. Então, nós, como luz, não podemos contribuir para isso, mas sim nos posicionarmos e defendermos os valores. Defendemos os verdadeiros valores, porque esses valores são os valores estabelecidos por Deus. Amém, queridos? Você entendeu? Eu espero que você tenha entendido e eu espero também que essa palavra seja aceita no seu coração. Amém? Vamos orar então? Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, teu Filho,
Eu quero te agradecer, meu Deus, por mais essa aula e que a tua palavra possa ser aceita, meu Deus, no coração de cada um dos teus filhos e ela possa produzir vida, meu Pai. Quero te pedir também que os teus filhos sejam supridos em tudo aquilo que eles estão precisando. Meu Deus, a tua palavra diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Meu Deus, que eles possam descansar em ti, Pai, crendo, confiando que nada vai faltar, que tudo vai dar certo, que apesar das circunstâncias serem negativas, tudo vai dar certo, que eles possam ser supridos em alegria, em paz, em harmonia, que eles possam ser supridos em saúde, que eles possam ser supridos nas suas finanças, meu Deus, nas suas emoções, e que eles possam verdadeiramente viver confiante, Pai, porque o Senhor cuida de cada um dos seus filhos. Pai Celestial, eu te agradeço, meu Deus, por essa oportunidade de transmitir, meu Deus, e comunicar a tua palavra, em nome de Jesus.